Existem pesos que você carrega que são imperceptíveis, invisíveis. Estão presos lá no nosso inconsciente, programados, registrados. Eu sou a Aline Corbellini, esse é o meu canal onde eu trago muita informação e desenvolvimento para mulheres que querem ocupar o seu verdadeiro lugar no mundo. Quando a gente fala de inconsciente, Jung foi muito assertivo nos mostrando que o inconsciente é como um iceberg, ele está abaixo da água. A gente conscientemente enxerga 5% da realidade, o resto é o inconsciente atuando. Principalmente nas nossas escolhas, nas nossas crenças, nos nossos objetivos de vida. Quando a gente compreende que o inconsciente está trabalhando ali e a gente não está vendo como um amigo oculto se manifestando na nossa vida e que a gente sim precisa adentrar nas nossas questões, perceber as nossas sombras, os nossos atos falhos, nos questionar por que a gente está fazendo isso, por que eu faço o que faço. Por que eu realmente fiz essa escolha? O que me levou a isso? Como está a minha vida hoje, meus relacionamentos, meus sentimentos? Como é o meu feminino? Como são as dinâmicas que se apresentam? Quando a gente olha para isso, a gente começa a se aprofundar. E isso leva tempo. É muito complicado dizer para você que você vai começar um processo de desenvolvimento e no final de semana você vai ter todos os starts, insights e mudanças que você necessita. Isso não é uma verdade. A gente precisa ir caminhando essa jornada. E conforme a gente vai caminhando e tornando consciente, olhando para as nossas sombras, percebendo as questões sistêmicas que a gente carrega, tudo as programações, o nosso mapa mental, a gente vai então podendo fazer escolhas diferentes e direcionando a nossa vida para uma vida da qual a gente sonhou, que a gente gostaria de estar vivendo, realizando, sentindo e experienciando. O inconsciente ele está ali, presente todo momento. Então eu vou contar para vocês uma história que recentemente estive aqui numa sessão com uma soberana maravilhosa. Ela vinha me contando de um processo que ela estava muito magoada e ela vinha sentindo coisas em relação à mãe que ela não estava sabendo lidar. Ela vinha sentindo o abandono da infância, ela vinha sentindo a indisponibilidade da mãe, ela vinha sentindo raiva daquela relação. E era uma relação que até bem pouco tempo era uma relação muito boa, muito saudável, muito tratada, as duas como adultas. Isso veio se manifestando depois de um processo de volta à maternidade, onde essa minha cliente recentemente teve uma bebê e mergulhou nessas memórias, né, do inconsciente, essas memórias, esses registros de quando ela era essa bebê, de quando ela foi gestada, de quando ela era essa pequena criança se desenvolvendo. Começaram essas emoções, esses sentimentos, essas memórias a aflorarem, e ela hoje experienciando isso nesse puerpério. E quando a gente mergulha para trabalhar nisso, a gente começa a identificar questões que estavam acontecendo ali, como, por exemplo, compulsões. Compulsões alimentares, compulsões de compras, compulsões de várias coisas que não era comum no comportamento dessa cliente. Então a gente começou a abordar esses sentimentos, essas emoções, puxando, como eu chamo, essa cordinha que a gente vai desenrolando nesse novelo e vai trazendo do inconsciente para o consciente aquilo que vem se manifestando, e ficou muito evidente que essa compulsão estava atendendo uma necessidade oculta de se aproximar da mãe, de ter esse carinho, de ter esse olhar, de ter esse aconchego da mãe. Quando a gente traz isso para o consciente, essa cliente pode então se ver nessas dinâmicas e começar a se trabalhar, a olhar para esses sentimentos, tentar atender essas necessidades e essas carências de uma outra forma que não é na compulsão para preencher os nossos espaços. Então a gente carrega muitas dinâmicas ocultas na nossa vida hoje. Nosso inconsciente ele determina o nosso destino se não estivermos atentas. Por que estamos fazendo essas escolhas? Por que estamos agindo de certa forma? Por que o externo faz com que eu me sinta de um jeito assim ou assado?
Isso é muito importante para a nossa evolução. Então, esteja atenta e lembra de comentar aqui esse vídeo do quanto contribuiu para a sua vida. E eu vou trazendo aqui informações toda semana para que você, mulher, ocupe o seu verdadeiro lugar no mundo. Um beijo e até a próxima.